Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CoreaCast. Eu sou a Van Bor e no episódio de hoje vamos mergulhar em um drama que mistura fatos históricos e ficção de uma maneira fascinante. Sim, estou falando de Rainha Wu, que acabou de ser lançado e já vem causando burburinho nas redes. Agora, será que as histórias que vemos nas telas refletem a realidade histórica? É isso que vamos descobrir juntos hoje aqui. Preparados? Então, vamos lá! A série se passa na Coreia durante a Era Goguryeo, que durou de 37 a.C. até 668 d.C., e narra o traiçoeiro vácuo de poder deixado pela morte do nono monarca da dinastia, o rei Gogukcheon. A Rainha Wu é um drama histórico de ação, perseguição, que retrata uma rainha que se torna alvo de príncipes e 5 clãs em busca de poder. O drama, que é o primeiro do tipo da TVIN, atraiu grande interesse por causa do seu elenco de peso e de sua produção de mais de 300 bilhões de wons, o que equivale a 22 milhões de dólares, um dos maiores custos por episódio de qualquer drama coreano. O drama é baseado em histórias do Samguk-sagi, que é um livro de registros históricos dos 3 reinos da Coreia, e expressa a tensão de 24 horas enfrentada pela Rainha Wu após a morte repentina do rei, prometendo personagens impactantes e uma trama envolvente sobre se ela conseguiria ou não retornar ao palácio. Apesar do alto custo de produção, Rainha Wu enfrenta controvérsias sobre possíveis distorções históricas, porque não existe um drama histórico na Coreia que saia ileso ao olhar criterioso e exigente do público coreano, que inclusive já fez dramas serem cancelados ou até cortados pela metade por não condizer com os fatos históricos. Esse drama gerou debates antes mesmo de sua exibição, principalmente devido à semelhança estética com os dramas históricos chineses. Ele também é criticado por suas cenas explícitas consideradas excessivas. Desde o primeiro episódio, os espectadores são confrontados com cenas reveladoras envolvendo personagens femininas. Por exemplo, durante a cena de adivinhação da xamã Sabi, partes do corpo dela são expostos, aparentemente sem motivo. Há também uma cena em que mulheres seminuas cuidam do rei ferido de uma forma bastante provocativa. Embora essa cena pretenda ilustrar a distância do rei em relação à rainha, a intensidade do conteúdo deixou muitos espectadores desconfortáveis. Embora a série seja voltada para o público adulto, é difícil ignorar que o conteúdo explícito parece ofuscar a beleza do drama. O segundo episódio segue um padrão semelhante. Há uma longa cena na cama entre a xamã Sabi e a camareira-chefe, que também é irmã da rainha, onde a câmera permanece por muito tempo focada nos corpos das atrizes. Além disso, há uma série na cama entre o rei e a camareira-chefe que acontece na imaginação dela. Embora essas cenas tenham como objetivo desenvolver as relações entre os personagens, elas levantam questões sobre a necessidade de representações tão longas e detalhadas. Em resposta a essas críticas, a equipe de gravação defendeu o projeto, afirmando que é uma recriação baseada em personagens históricos e que consultou especialistas para garantir a precisão. Agora, vamos nos aprofundar nos fatos históricos que embasaram o drama Rainha Wu.
O que eu vou compartilhar com vocês a seguir são fatos reais, não ficção. Ao longo do episódio, vocês vão poder relacionar esses fatos com os eventos retratados nesses primeiros episódios do drama. Começando com o rei Gogukcheon, interpretado pelo ator Ji Chang-wook no drama, seu nome verdadeiro era Go-Namu, filho do 8º rei de Goguryeo, o rei Shinde. Ele foi nomeado príncipe herdeiro em 176 e assumiu o trono após a morte do pai em 179, reinando por 18 anos até 197 d.C. Aqui já notamos uma diferença entre os fatos históricos e a ficção do drama. No drama Rainha Wu, Namu é retratado como o segundo filho do rei e só é escolhido para herdar o trono no leito de morte do pai. Durante o reinado de Namu, a autenticidade real foi ainda mais consolidada e a estrutura política do reino tornou-se cada vez mais centralizada. As 5 tribos originais da sociedade tradicional foram reorganizadas em 5 distritos centralmente governados, cada um nomeado de acordo com as direções Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Essas unidades administrativas englobavam a capital e as áreas vizinhas, e os chefes dessas tribos foram integrados à aristocracia central. Outra mudança significativa foi a sucessão real. O padrão de sucessão mudou de irmão para uma linhagem de pai para filho, representando o crescimento do poder monárquico e uma maior estabilidade na transferência de poder. Em terceiro lugar, tornou-se prática estabelecida que as rainhas deveriam vir da casa Myeongnin, da linhagem Yeonabu. Isso permitiu ao rei garantir um aliado permanente contra potenciais centros políticos que poderiam se opor ao fortalecimento do poder real. Em 191, o rei Go-Namu adotou um sistema meritocrático para a seleção de funcionários do governo. Isso resultou na descoberta de muitas pessoas talentosas em todo o Goguryeo, sendo Elpassô o mais notável, que recebeu o cargo mais alto de Goguryeo, que é de ministro supremo. No drama, esse personagem é bem retratado e até os primeiros 4 episódios que foram lançados, a sua história está bem alinhada com os registros históricos. Esse ministro ajudou o rei a impor a lei de empréstimo, que permitia que as pessoas pegassem grãos emprestados do armazenamento do Estado de março a julho, durante a temporada de escassez da primavera, e pagassem a juros baixos após a colheita de outubro. Isso impediu que os camponeses pobres se tornassem escravos da aristocracia. Interessantemente, esse sistema foi mantido até a época da dinastia Joseon, indicando sua eficácia e preservação por mais de 1000 anos. Esse ministro também auxiliou o rei com sucesso na administração dos assuntos de Estado de forma eficaz. Ele impediu que uma facção específica monopolizasse o poder e proibiu o comércio ilegal de cargos governamentais. Ele também era muito rigoroso na seleção de pessoas talentosas e organizou um sistema educacional para ajudar as pessoas a aprender sobre história, direito, cultura, música e arte, e também artes marciais. Na verdade, o povo Goguryeo gostava de aprender e ler livros. Mesmo as pessoas que pertenciam à classe mais baixa da sociedade estavam dispostas a educar os seus filhos. Tá. Mas vocês devem estar ansiosos para saber onde a Rainha Wu entra nessa história, não é? Bom, foi em 180, no 2º ano do reinado de Namu. Ele se casou com ela na época Lady Wu, que era filha de um dos chefes tribais do clã Yeonabu. E logo depois fez dela a sua rainha consorte.
mas ela não conseguiu dar à luz um príncipe. Embora ela tenha mantido a sua posição como rainha, a Lady Wu não teve grande visibilidade durante o reinado do marido. E aqui temos outro desencontro histórico, pois no drama mostra Namu e Lady Wu se casando ainda bem jovenzinhos, quando na verdade eles se casaram só depois que ele se tornou rei. Em maio de 197, após 18 anos de reinado, o rei faleceu misteriosamente, sem deixar filhos que pudessem herdar o trono. Com a morte do rei, a rainha Wu viu uma oportunidade de se tornar protagonista. Então, ela manteve a morte do rei em segredo e, durante a noite, saiu discretamente do palácio e se dirigiu à casa do primeiro irmão do rei, o príncipe Balgi. Sem revelar a morte do rei, a rainha sugeriu ao príncipe que ele deveria suceder o trono. O príncipe Balgi, ao receber essa proposta no meio da noite, ficou desconfiado e rejeitou a sugestão da cunhada, achando que ela poderia estar tentando orquestrar um golpe. Desprezada pelo cunhado, o príncipe Balgi, a rainha Wu se dirigiu então à casa do príncipe Yonu, o segundo irmão mais novo do rei, que a recebeu com grande respeito e cortesia. Ao perceber que o príncipe Yonu era mais receptivo, ela revelou a morte do rei e propôs que ele assumisse o trono. O príncipe aceitou a proposta e acompanhou a rainha Wu de volta para o palácio. Durante o conflito que se seguiu, o príncipe Yonu foi ferido por uma faca. A rainha Wu tirou uma faixa do tecido da saia dela para cobrir o ferimento, estabelecendo uma conexão secreta entre eles. Isso tudo está registrado no Samguk Sagi, que é o livro que contém os registros históricos dos três reinos. E lá também há um detalhe de que a rainha Wu e o príncipe Yonu entraram no palácio de mãos dadas, o que sugere uma conexão pessoal e íntima entre eles. No dia seguinte, a rainha Wu declarou a sucessão do príncipe Yonu ao trono e o nomeou como rei Sansan. O príncipe Balgi, ao saber disso, atacou o palácio com as suas tropas, mas ao ver que não tinha o apoio da população, ele acabou fugindo para Liaodong. Depois que ele tentou atacar Goguryeo com tropas emprestadas, sabendo disso, o irmão mais novo de todos os príncipes, o príncipe Kyesu, aquele que vive lá na fronteira, que aparece no drama, derrotou com sucesso as forças do príncipe Balgi. Balgi então cometeu suicídio devido à sua culpa por ter causado uma grande crise na família real e para o seu país. Após a morte do príncipe Balgi e a estabilização do trono, o novo rei, que havia sido elevado ao poder pela rainha do irmão, não se casou novamente e manteve a rainha Wu como sua principal esposa e a fez sua rainha consorte no final daquele mesmo ano. Dessa forma, a rainha e esposa do falecido rei Gukcheon tornou-se a esposa do próprio cunhado. Talvez vocês se surpreendam com essa relação conjugal, mas o casamento com o cunhado, chamado casamento levirato, quando o irmão mais velho morre sem filhos, não só era uma prática comum entre os povos do norte, mas também havia razões políticas por trás. No entanto, o processo de ascensão do príncipe Yonu ao trono pode ser visto mais como uma escolha política da rainha Wu do que como uma simples prática de casamento. E esse feito de ser rainha consorte de dois reis diferentes é extremamente raro. A rainha Wu continuou a aparecer frequentemente nas fontes históricas, e a influência dela era tão grande que até mesmo o rei Sansan parecia não conseguir controlá-la facilmente. Isso sugere que o fundo político por trás da escolha do próximo rei foi um meio para a rainha Wu manter a sua posição. Em 234,
Quando a rainha Wu faleceu, ela deixou um testamento, pedindo para ser enterrada ao lado do rei Sansan, em vez de seguir a tradição de ser enterrada junto com o primeiro marido. Ela escolheu o seu local de descanso final, ao lado do segundo marido. Assim, Lady Wu esteve no poder como rainha consorte por 48 anos e como rainha viúva por 7 anos, totalizando 55 anos de influência sobre 3 dinastias. A longa e poderosa trajetória dela sugere que ela foi uma figura extremamente assertiva e ambiciosa. O Samguk Sagi também revela que ela possuía um caráter político imponente e relacionamentos notáveis com homens importantes. A história da rainha Wu reflete não apenas a sua personalidade única, mas também o papel importante das mulheres em Goguryeo, mostrando a dignidade e a autonomia das mulheres daquela época. Como o drama ainda não apresentou seus 4 episódios finais, e eu não sei até onde a história da rainha Wu vai ser retratada nesse drama, se apenas até o príncipe Yeon-woo subir ao trono ou se a história vai ir até a morte dela, enfim. Vou deixar o restante da história da vida dela, após o casamento com o cunhado, em uma postagem bem completa lá no blog, no site repaginadamente.com. Passem lá para ler o restante dessa história que é muito bacana. E assim, terminamos mais um episódio do KoreaCast. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, quais as suas impressões sobre esse drama. Se você já assistiu, vai assistir, me deixa saber a sua opinião. Não esqueça também de curtir esse episódio e se inscrever aqui no canal Repaginadamente para não perder os próximos episódios. Te vejo em breve. Annyeong!